Fala galera, tudo bem com vocês? Canal Sergipano Investidor aqui na área. Vamos dar prosseguimento ao nosso mini curso sobre investimentos. E hoje, na aula 5, vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários. Mas antes de iniciarmos a aula, quero conversar com vocês aqui algumas coisas. Galera, é um mini curso, certo? Então, o ideal para que você possa estar assimilando o melhor conteúdo é que vocês peguem um caderno, que vocês anotem as principais informações, que vocês vão atrás aí das principais dúvidas. Podem falar comigo no comentário aqui. Usem o YouTube, usem o Google. Se tiver alguma dúvida, pesquise, gente. Não fique com dúvida, certo? Eu acho que vai ser a melhor forma de você estar otimizando aí o estudo. Porque veja, eu tenho 4 anos que invisto, já li mais de 15 livros sobre os assuntos, consumo conteúdos no YouTube aí de forma diária, podcast, e estou sempre aprendendo. Então, assim, é quase que impossível que você veja o vídeo aí uma vez só e você já consiga aí entender todas as siglas, entender o conteúdo, certo? Então é isso, pesquise, se puder assista de novo a aula, certo? E hoje vamos entrar finalmente na renda variável. É onde ocorre a geração de riqueza. Mas a sua mentalidade tem que estar blindada e você tem que estar ciente que a mentalidade de quem investe na renda variável é o longo prazo. E o que seria o longo prazo? Para mim, tempo mínimo, 5 anos. É aquele dinheiro que você não vai precisar usá-lo ali, pelo menos daqui a 5 anos. E qual seria o tempo máximo do longo prazo? A vida toda. Você vai investir a vida toda. Então, a gente conversou aqui sobre reserva de emergência, a gente conversou aqui sobre outros produtos da renda fixa, que a depender do seu perfil, você pode estar investindo só na renda fixa ou estar misturando os dois, um pouco de renda fixa e um pouco de renda variável. Mas que o ideal é que você entenda o seu perfil, é que você monte a sua reserva de emergência, para daí você vir para a renda variável, certo? Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários são os queridinhos aqui da pessoa física, dos investidores pessoa física. Por quê? Porque esses fundos eles investem no setor imobiliário. Então, principalmente nós, os brasileiros, nós estamos muito acostumados e adeptos a negociar e investir em imóveis, né? Quem nunca ouviu aqui do seu pai, do seu avô, da sua tia, que para você ter riqueza na vida, para você gerar riqueza, você tem que ser dono de terras, você tem que ser dono de imóveis, comprar um imóvel, botar para alugar, isso e aquilo. Mas a gente sabe que hoje em dia, para a gente ter um imóvel, a gente precisa ter um volume financeiro grande, né? Um valor de aporte financeiro grande, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. E sem falar outras desvantagens do imóvel físico que a gente tem, que a gente vê, né, como vantagens com os fundos imobiliários, que a gente não precisa estar se preocupando aí com o inquilino, a gente não precisa estar se preocupando se o inquilino vai pagar água, vai pagar energia, IPTU, depreciação do imóvel. Não, todas as vantagens a gente tem com o fundo imobiliário. E a melhor coisa é de forma acessível. A gente vai ver aqui que a partir de R$10 a gente já consegue estar recebendo um aluguel desse fundo imobiliário. Então, assim, é um mercado bastante acessível, é um mercado que está muito próximo da gente, por ser do setor imobiliário, e que a gente vai conhecer um pouquinho dele. A gente fala que é a porta de entrada para a renda variável. Por quê? Porque geralmente tem uma volatilidade menor. A gente vai ver hoje aqui o conceito de volatilidade, mas ele tem uma variação de preços um pouco menor do que o investimento em ações. Então é sim a porta de entrada para você colocar aqui um pezinho na renda variável. É interessante começar com um fundo imobiliário. Você já vai estar recebendo o seu aluguel ali no próximo mês, certo? Então assim é bem interessante. Então é isso. Vamos dar início aqui à aula. Qualquer dúvida é só falar no comentário. Vamos lá, dar início à aula sobre fundos imobiliários. Somosos FIIs. Vamos aqui um pouco para o conceito. É uma comunhão de recursos de vários investidores para aplicação no mercado imobiliário. Foi como mencionei anteriormente, várias pessoas, né, vários investidores se reúnem com o propósito de montar aqui um grande capital para que possam estar comprando grandes imóveis, né? Imóveis que a gente, como pessoa física, não teria recursos para estar comprando de forma individual.
É um fundo fechado, ou seja, o investidor pode sair do fundo apenas negociando no mercado secundário. É um termo técnico, mas de forma simples, você vende a sua cota para outro investidor, certo? Para você, ou você compra ou você vende de um investidor para outro. É o que a gente chama de mercado secundário. 95% do rendimento precisa ser distribuído entre os investidores, que são os aluguéis dos imóveis. Isso quer dizer o quê? Que de 100% da receita dos aluguéis, o fundo ele distribui 95% para os cotistas, para os investidores. Isso dá uma previsibilidade do seu recebimento de proventos mês a mês, certo? É uma das coisas que mais atrai nos fundos imobiliários, justamente é essa previsibilidade do rendimento que você recebe mensal. Então, de 100%, 95% ele distribui. E os outros 5% do rendimento ele ficará retido para gerir o empreendimento. O gestor vai utilizar esse outro 5% para estar ali gerindo, pagando taxa, salário, entre outras coisas. É um gestor profissional, quem vai efetuar as compras dos ativos. Então, é esse gestor que vai tomar as decisões, é esse gestor que vai estar se preocupando com as contas, é esse gestor que vai estar se preocupando em analisar os ativos que ele vai comprar. Da nossa parte, a gente só precisa comprar nossas cotas e esperar receber ali os nossos aluguéis, certo? É uma das grandes vantagens aí que eu acho dos fundos imobiliários, é essa despreocupação em relação a quando a gente tem um imóvel físico, né, que a gente tem que estar ali no pé realmente do inquilino. Tipos. Nós temos 3 grandes tipos. Fundos de tijolo, aplica o seu patrimônio na construção e ou exploração comercial de imóveis físicos, como galpões logísticos, galpões industriais, lajes corporativas, que tem ali os grandes escritórios, pode ser hospitais, hotéis, entre outras coisas. Os fundos de tijolos, eles são o que mais se aproxima do que a gente conhece, porque eles são realmente ali os imóveis físicos. É você comprar um shopping center, é você comprar ali um grande galpão logístico que você vai alugar ali para uma grande marca, Volkswagen, Magazine Luiza, Açaí Atacadista. Então esses fundos de tijolo, eles compram esses imóveis, certo? Um outro tipo são os fundos de papel. Esses FIIs, eles investem em títulos financeiros do setor imobiliário. E esses títulos podem ser CRI, LCI, entre outros. Os fundos de papel, como o próprio nome diz, eles compram dívidas. Eles investem através dos recebíveis. Sendo bem simples, eles diferentemente do tijolo, eles não compram imóveis, entendeu? Eles compram dívidas, eles compram o que a gente chama aí de CRI, LCI, certo? Então, ele tem essa diferença. E fundos de fundos, que seria o terceiro tipo, são FIIs que investem em cotas de outros fundos. Eles compram aí outros fundos imobiliários, certo? Ele tem ali na sua cesta inúmeros outros fundos. A gente chama aí mais conhecido como FOF, que é fundos de fundos. Tributação. O rendimento é isento para a pessoa física. Então, o seu aluguel, o seu provento, o seu dividendo, ele vai ser isento para a pessoa física, certo? A tributação que ocorre a alíquota de 20% de imposto de renda é somente sobre o ganho de capital no processo de compra e venda das cotas, né? Ou seja, você comprou um fundo imobiliário por R$100 e você vai vendê-lo por 120, você vai pagar 20% em cima do ganho de capital, que seria ali em cima dos R$20 que você teve de lucro na venda, você vai pagar 20%. E o investidor é responsável pelo recolhimento do imposto. Quando você investe na renda fixa, é o banco ali, quando você compra um CDB, você investe em CDB, ou o próprio Tesouro, quando você investe em Tesouro Selic, que recolhe a participação de imposto de renda. Mas na renda variável, quem tem essa obrigação, essa responsabilidade é o próprio investidor. É difícil,
Não, é a coisa mais simples do mundo. Mas você tem que ter a atenção. É o que a gente chama de DAF. A gente gera essa DAF e faz o pagamento. Em qualquer aplicativo de banco você consegue fazer o pagamento, certo? Então você comprou um fundo imobiliário, vendeu com lucro, você vai pegar ali os 20% sobre esse lucro, vai gerar sua DAF. Eu posso até fazer um vídeo futuramente aí como gerar essa DAF, mas é muito simples, pode botar no YouTube, aí tem vários vídeos explicando, é bem simples. Só tem que se atentar que essa responsabilidade é sua, certo? E faz o pagamento da DAF e pronto, tudo ok. Outras informações importantes: o investidor ele recebe dinheiro do fundo de duas formas: pelos rendimentos dos aluguéis, né, que são os proventos ou dividendos, e pela valorização das cotas dos fundos. Tem duas maneiras de a gente receber dinheiro ou ter lucro quando você investe na renda variável. Uma é pelos dividendos pagos e a outra é pela possível valorização da cota, né? Datas importantes: nós temos duas grandes datas que a gente tem que se atentar ao investir aí na renda variável, em fundos imobiliários, que é a Datacom e a data de pagamento. A Datacom é aquela data limite que você faz jus a receber aquele provento ou aquele dividendo. Você comprou um fundo imobiliário, você vai ver o histórico dele, você vai analisar a Datacom, e se você comprar uma cota até essa data limite, você faz jus ao recebimento daquele provento naquele mês, certo? Se a Datacom de um fundo é 30 do mês, você comprou ali até o dia 30, você vai fazer jus ao recebimento desse pagamento. E a data de pagamento é a data realmente que o dinheiro vai cair na conta. Principais indicadores a se analisar nos FIIs. Na próxima aula eu vou fazer a aula vai ser como analisar fundos imobiliários, né? Como eu analiso. Hoje eu vou só fazer uma explanação para que vocês já vão aí se inteirando sobre o assunto. Mas na próxima aula a gente vai poder explicar um pouco melhor. Mas algo a se analisar ao você investir em fundo imobiliário: patrimônio líquido é o tamanho dos fundos. Dê sempre preferência aos maiores e mais antigos. Você está iniciando agora. Então, o mais importante é a gente não errar, certo? É não fazer, não cometer erros. Então, dê sempre preferência nesse início aos maiores fundos, aos que têm maior patrimônio líquido. Valor patrimonial da cota é o que a gente chama de VP. É o valor do patrimônio dividido pelo número de cotas. Você vai analisar e você vai ver que o fundo imobiliário ele tem ali o valor patrimonial. Tem o valor patrimonial por cota. Sempre dê atenção a ver qual é esse valor, certo? E ele nos traz uma indicação se o fundo vai estar caro, barato ou mais ou menos ali no preço justo dele. Relação P sobre VP, é o que a gente chama aí de preço sobre valor patrimonial. É uma relação importante para a gente estar analisando, e a gente vai sempre dar preferência a quando essa relação estiver abaixo de 1, certo? Quando essa relação está abaixo de 1, tende-se que aquele fundo está negociando com um certo desconto, que ele está negociando ali abaixo do que seria ali o seu preço justo, certo? Mas não quer dizer que se o fundo tiver negociando a relação 1 ou até ali 1,05, 1,07, eu diria até 1,10, a gente não possa estar comprando, certo? Porque a depender do fundo, se ele for de alta qualidade, dificilmente ele vai estar nessa relação abaixo. Mas vamos sempre buscar um que esteja aí abaixo de 1. Yield é a diferença entre o valor aplicado e o retorno daquele investimento. Um retorno interessante seria no mínimo a diferença da taxa Selic menos a inflação. Vamos dar um exemplo: atualmente a taxa Selic é ali 12% e a inflação do ano na casa dos 5%. Se a gente tirar aí essa diferença, a gente vai ter ali 7% líquido, certo? Seria mais ou menos o que a gente estaria ali buscando, pelo menos, ao investir no fundo imobiliário. Eu quero pelo menos aqui receber 7% ao ano de provento para estar comprando esse fundo imobiliário. E multiativos é buscar FIIs que tenham mais de um ativo e investam em mais de uma região.
Isso nos traz uma diversificação de portfólio. O que seria aí um fundo multiativo? Seria um fundo que tem em seu portfólio diversos ativos. Tem 5, 10, 15 ativos, né? Um fundo de shopping que tem ali 15, 20 shoppings, certo? Aí seria um fundo multiativo. E também que seja ali em mais de uma região. Um fundo que tem imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Ele tem essa diversificação, isso nos traz aí uma segurança maior. Volatilidade, também conhecida como oscilação de preços. É a mudança de valor de preço que um ativo pode ter a um determinado período. Quanto mais variações de preço um ativo sofrer, mais volátil ele é. Galera, é a característica da renda variável. A característica da renda variável a gente vê essa volatilidade. Os preços eles variam a todo instante. E isso vai nos mostrar que simplesmente é a hora de comprar ou não um ativo. O nosso foco tem que ser na renda. O nosso foco sempre vai ser na renda. Viu? Aqui eu trouxe dois gráficos. Um é do IFIX, esse da esquerda aqui, que está ali a 3.189. E o da direita é o do Ibovespa, né? O do IFIX é o índice de fundos imobiliários e da direita é o índice Bovespa, que é o índice aí de ações. A gente consegue analisar que a volatilidade do IFIX ela é menor do que a volatilidade do índice Bovespa. É justamente por isso que é a porta de entrada. O investidor está iniciando agora, ele é interessante iniciar por fundos imobiliários porque tem uma vol menor, né? Então os preços eles variam ali com uma certa consistência de forma menor do que quando você compra ações. É uma porta de entrada. E é isso, né? A aula, a gente finalizou a parte teórica, vamos aqui para uma parte prática. Isso aqui é um site Fund Explorer, foi um dos primeiros sites que eu conheci e ele tem muitas informações aqui sobre fundos imobiliários, então você pode estar acessando. Você vê que ele tem aqui várias ferramentas, destaques, tem cursos online também. Nele você consegue obter aqui praticamente todas as informações dos fundos imobiliários. Eu trouxe aqui esse fundo de papel, que é o MXRF11 da Max Renda. Ele custa R$10,46, é um fundo que a gente chama de base 10. Então a gente consegue já receber aluguel com apenas R$10,46, gente. É muito acessível. Então não temos desculpa para não investir. A gente consegue apenas com R$10 já está recebendo ali, né, de forma proporcional ao que a gente está investindo um aluguel. A gente vai conhecer aqui um pouco sobre o MXRF, que é a liquidez média dele, o último rendimento 11 centavos. Então se você comprou aqui uma cota, você vai receber 11 centavos. Você recebeu 11 centavos no último mês. Se você tivesse ali 10 cotas, você teria recebido R$1,10. Se tivesse ali 100 cotas, teria recebido R$11. E daí sucessivamente. Quanto mais o número de cotas você tiver, maior vai ser o recebimento do seu aluguel. Isso aqui é o dividend yield que a gente conversou, na casa dos 13%, então estaria aí bem tranquilo, né? A gente colocou no mínimo ali 7%, aqui a gente está recebendo 13%, então está bem tranquilo. Aqui é o patrimônio do fundo, 2,5 bilhões, valor patrimonial, e aqui a relação P sobre VP. A gente vê aqui que está 1,06. Eu falei que o ideal seria abaixo de 1, porque indicaria que o fundo estaria barato. Mas 1,06 é muito próximo de 1. Então, seria aquilo, nem está caro e nem está barato. Está mais ou menos no preço justo. Como é um fundo de ótima qualidade, dá para comprar tranquilo ainda. Vamos conhecer aqui um pouco mais. Aqui você vê que são o retorno dos dividendos dos últimos 12 meses. Pagou 1,37, cerca de 13%. Aqui você pode ver aqui nos últimos... Vou botar no máximo. Você vê que ele tem uma certa consistência. Aí há mais de 5, 7 anos. Sempre pagando aí seus dividendos.
Aqui é a Datacom dele. A última Datacom foi 30/11. E aqui é a data de pagamento, 14/12. Aqui é a cotação e aqui o valor. Então sempre se atenta aqui a Datacom, que vai ser a data limite para você fazer jus a receber esse valor. Vamos ver mais informações. Aqui é o valor patrimonial dele. Você vê que de valor patrimonial ele não teve muita valorização. E isso tem explicação. Fundos de papel, geralmente, eles não têm uma valorização muito agressiva do valor patrimonial, porque eles não têm imóveis em seu portfólio, né? Lembre-se sempre que imóveis, eles têm ali uma certa proteção pelo IPCA, pela inflação. Só que aqui, como são fundos de papel, por isso eles pagam um pouco mais de yield. A gente vai ver aqui em fundos de tijolo que ele vai estar pagando ali na casa dos 8, 9% de yield. E fundos de papel não, geralmente é 12, 13%, justamente porque eles não têm muito esse reajuste inflacionário. Mas assim, é um fundo muito bom, mesmo que pouco, ele vem ali ainda tendo uma certa valorização de patrimônio e foco na renda. Aqui tem vacância. E aqui é muito importante, você está vendo pelo menos uma vez no mês. Você tira ali 10, 15 minutos, você vai aqui relatório gerencial, vê as principais informações, aqui a distribuição, ele informa database, fechamento. Aqui, galera, tem muitas informações que você pode estar vendo mês a mês. Pelo menos uma vezinha no mês você dá uma olhadinha. Aqui tem os ativos. 3 ativos no estado, é um fundo de papel, então aqui vai ser praticamente os CRIs, os recebíveis. CNPJ. Vamos ver aqui outro fundo que eu gosto bastante. A gente vai ver mais sobre ele na próxima aula. Aqui, pessoal, o HGLG é um fundo aqui de galpão logístico, é um dos queridinhos também da galera, fundo bem antigo, um dos maiores aqui do setor logístico, é o maior fundo. Você vê que ele pagou aqui no último rendimento R$1,10, o valor dele é R$161, o yield 9% ao ano, patrimônio líquido 5,2 bilhões, valor patrimonial, e aqui o PVP 1,05, mais uma vez acima de 1, mas não muito mais, então ainda está tranquilo para comprar. É um fundo de ótima qualidade, então geralmente ele vai estar negociando aí a 1,05 até 1,10, essa relação preço sobre valor patrimonial. Aqui são os últimos dividendos, caso dos 9%, aqui o histórico dos dividendos, vamos botar aqui o máximo. A gente vê também que ele tem uma certa consistência ao longo dos anos, e vem aqui aumentando. É um fundo muito bom. Datacom também, 30/11. Data de pagamento, cotação e o valor. Na casa de 1,10 ele paga por mês. Que valor patrimonial, olha a diferença. Quando a gente pega aqui de dezembro de 2015, ele estava negociando aqui valor patrimonial na casa dos R$100. E hoje ele está aqui na casa dos 150, ou seja, aí 50% de valorização em torno de 8 anos. É um fundo de tijolo, então ele tem imóveis no seu portfólio. E esses imóveis eles são reajustados pela inflação ano a ano. Então ele tem uma tendência a valorizar de forma orgânica aqui, valor patrimonial. Então ele paga menos yield do que o de papel, mas em contrapartida ele tem uma valorização do patrimônio de forma mais crescente. Que é a vacância. O que é vacância seria ali a desocupação. Se você tem um imóvel físico, está alugado e o seu inquilino ele sai, a sua vacância é 100%. Você vai ter que ir atrás de outro inquilino, né? Como o fundo ele tem diversos imóveis, diversos inquilinos, quanto
menor for a vacância, é melhor. Aqui a vacância física, sempre que na casa aqui dos 7%, né? Na casa aqui dos 7% mesmo. Bem tranquila a vacância dele. Aqui são os fatos relevantes. Sempre importante você estar analisando aqui pelo menos uma vez no mês. Você tira aqui 10, 20 minutinhos e vai estar analisando. Vamos ver aqui o portfólio. Olha lá, multiativos. 24 ativos em seu portfólio, né? Sempre interessante você estar comprando um fundo imobiliário que seja multiativo e que esteja em multi-regiões. Ele está aqui alocado em 5 estados, mais concentrado em São Paulo, mas também tem aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco. Tem 24 ativos no seu portfólio. Aqui ele tem todos os ativos, você pode estar olhando aí um a um. Aqui você pode estar olhando aqui um a um aí. Que são todos os ativos que tem, são todos os galpões que tem aqui em seu portfólio. Aqui ele está alugado para grandes marcas. Informações básicas, CNPJ do fundo, número de cotista, quase 500 mil. Segmento logístico, que deu início aqui em 2010, então é um fundo aí um dos mais antigos que a gente tem. Que é administrador, Credit Suisse. Aqui você tem as informações, as principais informações, leia, pesquise, veja os portfólios. E é isso, galera. Nessa aula de hoje foi mais para dar um panorama aí geral sobre fundos imobiliários. Na próxima aula eu vou mostrar como eu analiso os fundos. Jamais vai ser uma recomendação de compra, mas eu vou mostrar como eu analiso. Vou mostrar aqui um norte para que você esteja iniciando agora, você pelo menos não cometa aí grandes erros. Você já vai estar saindo na frente aí de inúmeras pessoas, né? No início eu errei, porque não tinha conhecimento, ninguém me ensinou, mas ao longo do tempo aí de sua carreira aí como investidor, ao longo dos anos, você vai aí modificando sua estratégia, mas você começando, seguindo aqui essas orientações, já vai ter aí um certo caminho andado, certo? Até a próxima aula. Quem puder, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal, puder compartilhar, vai ser interessante. A única coisa que eu peço para vocês é isso, para que o YouTube aí repasse para outras pessoas. Então até a próxima aula e até mais. Qualquer dúvida aí, só falar.